Seja eu a parte ofendida, seja eu a parte ofensora, eu vou colocar ofensora entre aspas, porque pode ser que eu não me considere. Eu não fiz nada. Mas eu sei que fulano ou fulana tem alguma coisa contra mim. Eu fiquei sabendo essa semana que alguém aqui nessa igreja tem alguma coisa contra mim. Eu estava igualzinho o cara, se eu fiz foi sem querer, foi assim com o quadril. Mas eu vou lá. Então eu tenho, o Papai do Céu já me passou uma obrigação, eu já falei para você. E quando a gente lê esse livro lê a gente. Então, se o sermão está chegando aí, ele passou aqui primeiro. Então eu tenho lição de casa para fazer. Eu preciso procurar uma pessoa para conversar com ela. Vou fazer isso, se Deus quiser, faço hoje. Porque eu queria resolver o quanto antes, ver se tem algum boi na linha. E quantos bois na linha, né, tem? O irmão fala bandeira aqui, o outro entendeu pantera. Aí já deu uma confusão do tamanho de um bonde. Botou uma porção de gente na fofoca e aí já fez um estrago enorme. Então, Jesus está falando, primeiro passo, e olha aqui, o primeiro passo é igualzinho para os dois. Vai conversar com teu irmão. Sabe o que é interessante? Que os dois textos, o de Mateus 18 e o de Mateus 5, eles terminam de uma maneira muito parecida. E eu não vou estudar detalhadamente, mas vou provocar para você ler o texto. Jesus está dizendo tanto aqui quanto no 18, que se esse negócio não for resolvido, vai parar no tribunal. A complicação vai ser tão grande, que aqui Jesus está dizendo, olha, você vai ser lançado na cadeia e não vai sair dali enquanto você não pagar o seu último centavo. No outro texto, diz que o rei mandou entregar o primeiro cara que ele tinha perdoado e que não soube perdoar o seu irmão, e entregou para os torturadores, para os verdugos, numa versão mais antiga. E você sabe o que são os verdugos? Quem assistiu o filme Paixão de Cristo sabe. Aqueles dois caras flagelando Jesus lá. Aquilo é torturador. No contexto ali da Bíblia é isso. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara, se você não resolver os seus problemas relacionais, isso vai dar uma encrenca. Vai contaminar outras pessoas. Vai gerar raiz de amargura na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, aonde for. Eu e você precisamos colocar esse ensino de Jesus na prática. Agora, veja bem, a gente acha que a pessoa não merece perdão. Essa que é a verdade. Jesus está mandando perdoar, ponto. Jesus não está perguntando, faça um julgamento. E se você achar que a pessoa é digna de perdão, perdoe. Não, o texto está dizendo o contrário. Pedro, perdoe 70 vezes 7. Por quê? Porque todos nós fomos perdoados de uma dívida impagável. E Deus, quando estava sofrendo naquela cruz, quando estava recebendo os açoites, era por minha e por tua causa. Se nós não compreendemos o perdão que recebemos de Deus, nós não vamos saber perdoar ninguém. Agora, se nós somos cristãos, nascemos de novo, temos o Espírito Santo andando dentro de nós, nós não temos desculpa mais diante de Deus para não fazer isso. Nós podemos falar para Deus que é difícil, podemos pedir a misericórdia dele, a capacitação do Espírito Santo. Façamos isso. Mas a atitude não vou, não quero, essa é absolutamente incoerente. Por isso é que eu disse, estou falando com cristãos. Cristãos têm que ser igual a Cristo. Tem que obedecer o que o mestre está mandando fazer. Tem um livro chamado Os Últimos Anos, de Robert Lee. E ele era um general que lutou na Guerra Civil Americana. Você sabe que os Estados Unidos teve a luta do norte contra o sul, ela é retratada até naquele filme O Vento Levou. E esse general era do sul e foi visitar uma fazenda que tinha sido acabada de ser massacrada
pelos soldados do norte há poucos meses. E aquela senhora, dona da fazenda, ela sentava todas as manhãs na sua varanda. E tinha uma árvore linda, centenária no seu quintal. Só que essa árvore estava morta, porque ela havia sido usada como tiro ao alvo pelos soldados do norte. Todas as manhãs ela sentava ali e chorava, olhando o horror que a árvore, que era o símbolo da casa, da família, havia se tornado. Quando o general Robert Lee a visitou, a primeira coisa que ela fez questão de mostrar foi: general, veja o que fizeram com a minha árvore. O senhor não acha que eles são safados, general? O que o senhor acha que devia acontecer, general? O general ficou em silêncio durante 10 segundos e depois disse: madame, corte a árvore, perdoe e esqueça. Você está disposto a cortar as árvores que estão machucadas? Ou você quer ficar cultivando essa amargura? Quanto tempo? Corte a árvore, perdoe e esqueça. Agora, quando a gente for falar, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a língua, ela é muito poderosa. Jesus está mandando dizer, está mandando a gente ir, vá falar com teu irmão. Fale a verdade com o seu irmão. Fale a verdade. Toda a verdade. Não esconda nada para que se resolva. Agora, falar a verdade não quer dizer ser estúpido. Não é sinônimo de ser grosso. Não é sinônimo de soltar os cachorros. Aí você tem Recruta Zero sendo acordado gentilmente pelo seu arqui-inimigo, sargento. E o sargento está dizendo: olha, mas eu nem sabia que eu estava gritando. Esse é meu jeito de falar com você, é esse mesmo. A Bíblia fala que a língua, ela é capaz de abençoar e de amaldiçoar. O poeta escreveu que a mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua que edifica traz destruição. Então, quando a gente for falar, for procurar obedecer a Jesus, ore, peça que a paz de Deus tome conta do seu coração. Coloque freios na sua boca para você falar o que é verdade, mas falar da forma mais amorosa possível. Toda vez que a gente for disparar a seta da verdade, a gente deve antes embebê-la num pote de mel, para que a verdade entre com doçura. Nós somos por demais influenciados pela forma como nós ouvimos. Então você pode falar a coisa mais certa do mundo, mas se você for estúpido na hora de falar, você não vai ser ouvido. Seja pacífico, seja amoroso. Para isso a gente precisa do Espírito Santo. Para pensar e praticar. Para você fazer isso hoje, essa semana, para a gente continuar a nossa conversa semana que vem, talvez todos mais aliviados e resolvidos. Primeira coisa, entender que o cristão deverá sempre tomar a iniciativa para procurar resolver conflitos relacionais, seja ele a parte ofendida ou seja ele a parte ofensora. Se você é cristão, você e eu estamos lascados. E eu e você estamos lascados porque a partir de hoje nós não temos mais desculpa. Porque acabamos de ouvir o que Jesus quer que a gente faça. Segundo, o cristão deve sempre falar a verdade,
mas dizê-la com amor, porque as palavras podem matar. E se você vai falar com o seu irmão, vai matar o seu irmão, não é isso que Deus quer. Agora, eu e você com certeza queremos uma comunidade saudável. Nós queremos uma igreja onde as pessoas entrem aqui e se sintam bem no nosso meio. Conte para mim qual é o melhor lugar do mundo para que o perdão de Deus seja derramado. É na igreja. Porque na igreja nós sabemos que estamos doentes. O pessoal do lado de fora também está doente, mas nós sabemos qual é a cura. Nós somos o povo de Deus. Todo filho se parece com o pai. E quando a gente perdoa, a gente fica mais parecido com Deus, que nos perdoa. Então nós estamos sendo desafiados nessa tarde a darmos um passo em direção à maturidade espiritual, a fazer uma opção não pela amargura, mas pela vida que pode brotar no nosso meio. A trazer à tona, se for necessário, questões de anos e anos atrás, mas para que elas sejam resolvidas, para que a página seja virada em nome de Jesus.